João, capítulo 14, versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Feche seus olhos só por um minuto. Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui esta manhã. Te agradeço, Senhor, por estarmos diante desta palavra, que é a palavra viva, que salva, que liberta, que transforma. A palavra, meu Pai, que nos levará a habitar com o Senhor na eternidade. Senhor, que esta palavra, nesta manhã, seja ministrada aos nossos corações. Que essa palavra penetre com poder e com força e com glória. Não me permita, não me deixe, Senhor, interpretá-la errado. Não me deixe distorcê-la, Senhor. Mas dê-me tão somente a verdade, a mais pura, completa, total e absoluta verdade, para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que essa palavra, ao entrar em nós, ela produza os frutos necessários para sermos agradáveis a Ti e para herdarmos as Tuas promessas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço nessa hora. Amém. E graças a Deus. Amém. Os amados podem se sentar em nome de Jesus. Nós vemos, irmãos, muitas pessoas dizendo que amam a Deus. Nós ouvimos muitas pessoas, isso é comum, isso é muito expressivo, tanto no meio evangélico, como católico, como espírita, como até mesmo em pessoas que não frequentam nem esta nem aquela religião. Mas são pessoas que frequentemente dizem: eu amo a Deus, eu tenho um Deus no meu coração. Mas Jesus, ele diz aqui muito claramente que se alguém o ama, fará o quê? Guardará a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, ou seja, apenas falar que ama Jesus, isso não é uma expressão agradável a Deus. Ninguém vai agradar a Deus dizendo: eu amo Jesus, eu amo a Deus. Ninguém vai agradar a Deus apenas dizendo isso. Ou ninguém vai provar, nem para Deus, e nem para a igreja, e nem para a sociedade que ama a Deus, apenas dizendo que o ama. Jesus está dizendo que a expressão, a manifestação, a prova de que alguém pode manifestar que ama a Deus é quando guarda os seus mandamentos, quando guarda a sua palavra. Por exemplo, nós vemos pessoas aí que mentem, que roubam, que se prostituem, pessoas que são desonestas, ou então pessoas que vivem prostradas diante de imagens de escultura e depositam a sua fé a um amuleto ungido, a um amuleto consagrado, ou a uma imagem de algum santo do passado, e ali
eles dizem que amam a Deus por conta de estar expressando isso. Mas Jesus está dizendo, irmão, que se nós queremos provar para Deus, mostrar para Deus que o amamos, é preciso que guardemos a sua palavra. Se nós queremos que as pessoas vejam que nós amamos a Deus, mesmo que nós, não é que nós queiramos que as pessoas vejam em nós que nós amamos a Deus, mas é que vai ser inevitável, não tem como esconder. Quando alguém olhar para você e ver você guardando a palavra de Deus, e ver você obedecendo a palavra de Deus, e ver você andando dentro da vontade de Deus, renunciando sua vida, abrindo mão de suas vontades, seus deleites, seus prazeres, para fazer a vontade de Deus, imediatamente as pessoas vão ver que você ama a Deus. Se nós olharmos, irmãos, para a geração, por exemplo, do profeta Jeremias, a geração do profeta Isaías, a geração do profeta Elias, do profeta Eliseu, a geração dos apóstolos, nós vamos ver claramente uma forte expressão de amor da parte daqueles homens para com Deus. Era notório, todo mundo via aqueles homens e de pronto percebia: esses homens amam a Deus. E por quê? Porque eram homens totalmente entregues à vontade de Deus. Por exemplo, Jeremias não teve dificuldade de ir pregar para as autoridades políticas e religiosas da sua geração. Ele ficou com um pouco de medo? Ficou. Ele sentiu angústia em fazer aquilo? Sentiu. Ele sentiu medo, tristeza, angústia? Sentiu, mas ele foi. Por quê? Porque ele amava a Deus e era a ordem de Deus para a vida dele. Você vê ali, por exemplo, o profeta Elias. Quando o profeta Elias, irmãos, quando ele profetiza, Israel já está passando um tempo difícil, castigado por um rei endemoniado chamado Acabe, e uma rainha Sidônia endemoniada. Tinha uma legião aquela mulher de demônio, a rainha Jezabel. O povo já está sofrendo um jugo pesado da mão desses dois reis. E agora o profeta Elias chega e profetiza seca, meu irmão. Uma seca. E vê ali gente morrendo de fome, vê ali gado morrendo de fome, vê ali gente passando necessidade. E por que Elias faz isso? Elias faz isso por quê? Porque essa era a ordem de Deus. Olha se tem algum microfone ligado aqui desse aqui, por favor. Elias faz isso porque essa era a ordem de Deus. E Elias vai passar esse tempo escondido lá num ribeiro chamado Ribeiro de Querite. E depois que as águas do Ribeiro de Querite seca, Deus manda ele ir para a casa de uma viúva pobre que mal tem o que comer. E ele segue a direção de Deus, porque era a vontade de Deus para a vida dele. Se nós olharmos, irmãos, por exemplo, para o apóstolo Paulo e para os demais apóstolos, no livro de Atos, nós vamos ver esses homens apanhando, e as escrituras dizem mais, que eles se alegraram por terem apanhado pelo nome do Senhor. Nós vamos ver Paulo, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11 também. Você vai ver Paulo passando várias dificuldades, várias privações e provações e necessidades, ao ponto dele dizer que passou fome, que teve necessidade de roupa, precisou se vestir com trapos, que muitas vezes ele não ia para um lugar evangelizar e não sabia onde dormir, aonde ia passar a noite. Você vê Paulo dizendo que 5 vezes ele levou 39 chibatadas dos judeus, outras 3 vezes ele apanhou de vara, outra vez ele foi apedrejado. E tudo isso Paulo passou por quê? Por causa do amor que ele tinha por Deus, porque era a vontade de Deus para a vida dele. E aquele homem enfrentou tudo isso sem desistir, muito pelo contrário. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: eu me alegrarei nas fraquezas, nas necessidades e nas privações e nas angústias, porque eu sei que quando eu estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Então Paulo, meu irmão, embora passou tudo isso, ele podia ter recuado, ele podia ter retrocedido, ele podia ter desistido, mas não, irmão, é impressionante quando você vê a garra desse missionário, desse apóstolo missionário. Um homem que acabou de ser apedrejado, e simplesmente os irmãos encontram ele lá, achando que ele está morto, e os irmãos pegam ele, não, ele está vivo. Os irmãos tratam as feridas dele. No dia seguinte ele viaja e já vai para outras cidades, para confortar os irmãos que estão sendo perseguidos, dizendo para eles: nos importa através de muitas tribulações herdar o reino de Deus. Então você vê a garra desse homem que não para, meu irmão, porque tudo por causa do amor dele por Deus. São atitudes expressivas, irmãos. São manifestações
palpáveis, visíveis do amor de Deus na vida de um homem. E nós aqui queremos resumir o nosso amor em Deus o quê? A geração atual. Não, na hora do louvor eu choro, eu vou para todo show gospel que tem, eu compro tudo que é CD e DVD de lançamento, eu compro tudo que a igreja está vendendo, a coxinha, o pastel, o salgado, é a feijoada. E as pessoas têm resumido a manifestação do amor deles a Deus nisso. E isso, meu irmão, não tem mostrado o amor de Deus, o amor para com Deus da parte da igreja. Se nós olharmos para a igreja atual, pelo menos aqui em Fortaleza, e até mesmo em termos de Brasil, nós vamos ver, meu irmão, que é uma igreja que não tem a mínima expressão de amor a Deus. São pessoas que barganham com Deus. Eu vou dar uma oferta, mas Deus tem que dar 10 vezes mais. Eu vou fazer, vou orar, vou jejuar, mas Deus tem que me dar essa vitória. Tudo que eles fazem é esperando algo em troca. Tudo que eles fazem é esperando um retorno. E isso não é amor, meu irmão. Eu vou ajudar a irmã Maria de Lourdes agora. Ajudei. Maria de Lourdes, a senhora lembra naquele que eu ajudei a senhora? Pois agora eu quero que a senhora faça alguma coisa por mim. Isso não é manifestação de amor. A manifestação de amor que Deus quer da nossa parte, irmão, da minha e da sua parte, é obediência, submissão à sua palavra. No momento que você guardar a palavra dele, obedecer a palavra dele, aí sim, Deus vai ver e vai dizer: ali há um que me ama. No momento que você guardar e obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, sim, no momento que você fizer a vontade dele, que você abre mão das suas próprias vontades, que você abre mão dos seus quereres, dos seus sonhos, projetos, e dizer para Deus: Senhor, alinha tudo isso com a tua vontade. O que o Senhor quer para mim, amém, eu quero. O que o Senhor não quer, mesmo que eu esteja muito desejoso, eu abro mão agora. A manifestação, manifestar. Nós, a igreja, você precisa manifestar o seu amor para com Deus. Isso precisa sair do papel. Isso precisa deixar de ser simples e meras palavras. Isso tem que passar a ser atitudes do nosso cotidiano. Por exemplo, você é tentado por uma mulher muito bonita, a sua esposa não está vendo, e você ama a sua esposa, mas mesmo assim você se vê tentado e provavelmente deitaria com aquela mulher que está lhe seduzindo, mas você diz: não, eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus. Você se vê num aperto muito grande, financeiramente falando, e você está aí passando as piores necessidades. O pão faltou, geladeira lá não tem nada, a despensa não tem nada, e de repente chega um camarada te oferecendo um dinheiro sujo, um dinheiro que foi ganho desonestamente, e você vê ali: rapaz, lá em casa está sem nada, lá em casa está dificuldade terrível, não tem nada, mas eu não vou querer. Por quê? Por causa do seu amor a Deus. É isso, meu irmão, que Deus quer ver em nós. Quando, por exemplo, no nosso dia a dia, quando você está navegando na internet ou ligado na televisão, de repente você vê ali a tal da sensualidade, mulheres seminuas, ou na internet lá vê alguma sensualidade, sim, e ali a sua carne se sente atraída. Rapaz, não tem ninguém aqui, eu vou dar uma olhada. Não, não tem ninguém aqui, a minha mulher não está aqui, meus amigos não estão aqui, meu pastor não está aqui, os irmãos não estão aqui, mas eu amo a Deus e vou abrir mão disso, de olhar por causa dele. Deus vai considerando e vai vendo esses detalhes, coisa que o pastor não vê para te aplaudir, coisas que os irmãos não verem para te elogiar, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo, meu irmão, e se alegra com essa obediência. Então é como Paulo disse: é um mortificar da carne todo dia, para manifestar, para nos tornar, para vivermos uma vida que manifesta o nosso amor a Deus. Então, ele diz, interessante, ele fala no verso de número, ainda no verso 21, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então olha o que é que vai acontecer. Quando eu amo o Senhor
isso é manifestado não quando eu faço parte de uma religião, não quando eu levo a Bíblia embaixo do braço, ou quando eu me intitulo este ou aquele religioso, mas é quando eu obedeço a palavra dele. Isso manifesta meu amor para com o Senhor. E quando eu manifesto meu amor para com o Senhor, guardando a sua palavra, o que é que ele diz aqui? E aquele que me ama será amado de quem? De meu Pai. Então, quando você ama Jesus, provando isso com a sua obediência a Ele, guardando a palavra dele, então não tenha dúvida, você vai ser amado por Deus. Oh, glória a Deus, meu Pai. Irmão, como isso é maravilhoso, como isso é maravilhoso. Amar a Deus e obedecer ao Senhor, irmão, não é estar isento de erros, não é estar isento de falhas, não é estar isento de escorregos ou de cometer pecado. Claro que nós vamos cometer pecado, infelizmente, enquanto tivermos com essa natureza humana, nós vamos cometer. Nós vamos falhar, vamos escorregar, vamos cometer deslizes. Sim, porém, nós não vamos estar contentes, satisfeitos e felizes em nenhum momento quando pecarmos ou cometermos deslizes. Então, mesmo com toda essa imperfeição, se você tem obedecido a palavra do Senhor, se você tem guardado a palavra do Senhor e tem feito a vontade dEle, você tem provado a Deus que você o ama. E logo o Senhor está dizendo que Ele também te ama. Deus está dizendo que aquele que me ama, Jesus, será também amado de meu Pai. Então nós somos amados de Deus, amém, irmãos? Pastor, por que a gente passa tanta luta? Isso faz parte do plano de Deus. Por que a gente passa tantas provações e adversidade? Faz parte do propósito de Deus. Faz parte do peneirar, do moldar, do lapidar de Deus para a nossa vida. Mas o importante é isso, que independente das lutas, tribulações e angústias que nós temos passado e adversidades, se estamos obedecendo a palavra do Senhor, é porque o amamos. Então o Senhor nos ama. E outra coisa que ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se amado por Deus, e eu o amarei, já está dizendo que Jesus também nos ama e se manifestará a você. E ele já tem se manifestado através do seu Espírito Santo na sua vida e através da revelação da sua palavra. Jesus tem se revelado para nós mediante a sua palavra. Quantas pessoas aí ouvem a palavra e não entendem? Quantas pessoas leem a palavra e não compreendem? E você tem entendido, você tem compreendido, você tem sabido e tem crido com toda a convicção que essa palavra é Jesus que está falando. Isso por quê? Porque Ele tem se revelado a você, e você tem conhecido a vontade dEle. Ele tem revelado para ti as mansões eternas, Ele tem revelado para ti a glória eterna, a vida eterna, a salvação eterna. Ele tem revelado para ti que Ele vai te dar um corpo glorificado, transformar esse seu corpo aí cansado, abatido, em um corpo cheio de glória, semelhante ao dele. Ele tem revelado para ti e para nós, para a igreja, que nós vamos entrar pelos portões de pérolas, vamos andar pelas ruas de ouro. Ele tem se revelado a nós, e assim nós temos conhecido o Senhor cada dia mais, quando Ele se revela para nós. E isso parte de quê? Do momento em que eu guardo a sua palavra, do momento em que eu obedeço a sua palavra. Então isso manifesta o meu amor para com Ele. Então logo Ele me ama, Deus me ama e Cristo também me ama. E aí Ele vem e se revela para mim. E há momentos, amados, que essa revelação dEle é tão gloriosa e tão forte, que a gente, entre aspas, que ninguém jura. A palavra de Deus: não jureis pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, nem pelo fio de cabelo da cabeça de vocês. Vossa palavra seja apenas o sim para sim e o não para não. Não é que a gente tem que sair por aí, sim, 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 não, não. Não é isso. Sim para sim e não para não. Mas há momentos, irmãos, que nós, entre aspas, juramos. É tão forte a manifestação dEle, é tão forte a presença dEle, que a gente diz: meu Deus, Jesus está aqui. Se eu abrir meus olhos, eu vou ver Ele. Sim. Então Ele tem se manifestado para você. Você que tem ouvido a voz dEle, você tem que entendido a vontade dEle, você que tem compreendido a palavra dEle, é porque Ele tem se revelado para ti, porque Ele te ama.
E ele diz no verso de número 22 diz: e disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Porque Judas achou, não, o Senhor tem que se manifestar para o mundo e não apenas a nós. Então o Senhor vai vir de onde que o Senhor vai se manifestar apenas a nós e não para todo mundo? Como é que vai ser isso? Que só nós vamos te ver e o mundo não vai te ver? Aí Jesus vai e fala de novo, no verso número 23, parece que Judas não entendeu. Ô Judas, você não entendeu. Jesus disse: se alguém me ama, olha que ele está repetindo o versículo anterior: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então agora Jesus diz: Judas, se alguém me ama, Judas, eu acabei de falar, Judas, preste atenção, Judas, que eu disse: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai vai amar ele também. E então eu e o meu Pai viremos para esta pessoa e faremos nele morada. Olha aí, meu irmão. Então Jesus não apenas nos ama, não apenas se revela para nós, como ele também habita dentro de nós. Viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Morada quer dizer o quê? Que é permanência. Se eu for uma tarde lá na casa do Auricélio, eu não vou para morar, eu vou para passar um tempo lá, uma visita. Mas aonde eu moro, aquele é o meu lugar onde eu permaneço, de permanência. Então quando Jesus diz: eu vou fazer morada, ele não está falando apenas que ele vai passar por aí uma vez. Ele está falando que ele está na tua vida só um dia, outro dia, quando dá certo. Não. Você vai na casa de um amigo um dia, outro dia, quando dá certo, quando é convidado, quando você tem que ir. Mas Jesus disse: não, eu não estou indo fazer uma visita, eu vou morar dentro de vocês. E então isso significa o que, irmão? Que se ele está morando dentro de nós, então quer dizer que todo instante do nosso dia ele está conosco. Todo minuto do dia, todo segundo do dia, e todo dia da semana, toda semana do mês, e todo mês do ano, e cada hora, às 886, como é que é? 88.600 horas, não me lembro quantas horas tem no ano. Cada hora dessa, Deus, o Senhor, está conosco. Não há uma única hora que Ele não está conosco. Ele está falando isso. Viremos para Ele e faremos nele morada. Irmão, entende isso. Eu quero que vocês entendam isso. Que você nunca está só. Você que anda, guarda a palavra do Senhor, você que obedece a palavra do Senhor, você nunca está só. Ele sempre está contigo. Sempre. Ele está dizendo aqui: virei para ti e farei em ti morada. Quando você está lá no seu trabalho, Ele está lá com você. Quando você está no seu leito deitado, Ele está lá com você. Quando você está em casa sentado almoçando em algum lugar, Ele está lá com você. Quando você está andando pela rua, quando você sofre algum tipo de acidente, quando você se machuca, Ele está lá com você. Quando você está passando por qualquer que seja a situação, ou agradável ou desagradável, ou favorável ou desfavorável, Ele está lá com você. Assim como Ele esteve com Jesus, como Deus esteve com Jesus lá no Getsêmani. Jesus disse para o Senhor, disse: esta noite todos vocês me abandonarão, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Ele tinha certeza. Ele não podia ver o Pai naquela hora. Ele não podia sentir o Pai naquela hora. Jesus sentia dores. Jesus sentia-se humilhado, mas ele tinha uma convicção, uma certeza: o Pai está aqui comigo e eu vou aguentar tudo isso por amor a Ele. Por isso Paulo suportou e aguentou tudo aquilo, porque ele sabia que Deus estava com ele. E Jesus já havia feito essa promessa. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todo dia, todo instante, toda hora. Quando estamos rindo, Ele está conosco. Quando estamos chorando, Ele está conosco. Quando estamos alegres, contentes, Ele está lá.
Quando estamos tristes, abatidos, Ele também está. Então nós não podemos ter dúvida, igreja, que se nós fazemos a vontade do Senhor, se nós guardamos a palavra do Senhor e obedecemos a sua palavra, então Ele habita em nós. Amém? Então, sabendo que Ele habita em nós, então é preciso ter cuidado, porque esse Deus que habita em nós, Tiago disse que Ele é um Deus ciumento. Moisés disse em Êxodo 20 que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus que tem zelo e que tem ciúme. Ele não quer nos dividir com os prazeres e com o pecado. Ele nos quer amando Ele acima de tudo, acima de todos. Eu ouvi uma mulher dizer: nós amamos nossos filhos mais do que a Deus. E eu disse: nós temos um amor muito grande pelos nossos filhos. De fato, praticamente são a nossa vida, nossos filhos. Talvez nós só somos capazes de dar a vida por eles. Eu me lembro de uma cena que houve em São Paulo, um fato, um episódio, em que dois assaltantes entraram na casa de um homem e renderam esse homem e o seu filho. E ali, os assaltantes colocaram a arma apontada para o garoto, e o pai entrou e disse: não aponte a arma para mim, bote na minha cabeça. Eu sei que os assaltantes atiraram e mataram eles, porque aquele pai, irmão, ele estava preocupado em guardar a vida dele, o amor tão grande que ele tinha pelo seu filho. Então nós amamos tanto nossos filhos, nós preferimos que aconteça qualquer coisa com a gente do que com eles. Quando o filho adoece, deveria ter sido comigo, era melhor que tivesse sido comigo. Quando o filho cai, acontece alguma coisa, era melhor que tivesse sido comigo. Mas o amor que Deus quer de nós para com Ele é maior do que esse que nós temos pelos nossos filhos. É um amor onde Deus quer estar como primazia, como primeiro, acima de todos os outros amores que nós temos para oferecer para qualquer outra pessoa. E isso eu digo baseado, irmãos, até no que Deus fez com Abraão. Deus prometeu a Abraão 25 anos, Abraão esperando um filho. E sabe, crente quando está esperando a promessa, como é que ele é? Jejum, se consagra, vai culto, ora, lê Bíblia. Assim estava Abraão, 25 anos, bem justinho, bem certinho, bem santinho, esperando a promessa. Aí tem crente quando recebe a promessa, o que é que acontece? Aí para de orar, para de buscar, para de ler Bíblia, para de se consagrar. Aí Deus disse: eu já entreguei a promessa a Abraão, deixa eu ver se ele é como um dos crentes que vai vir lá pelo século 21. Aí Deus diz: Abraão, já cumpri a promessa, está aí teu filho, agora me entrega ele, degola ele. E Abraão disse, triste, chorou, mas foi fazer o que Deus mandou. E ali Deus viu que de fato aquele homem amava ele acima de tudo. É isso que Deus quer, é esse amor. Ele quer estar em primeiro lugar, Ele quer estar acima de tudo. Então Ele de fato habitará conosco. Então se você quer, porque as pessoas dizem: não, olha, Deus vai te proteger. Pega aqui esse lenço da Santíssima Proteção, que Deus vai te proteger. Pega aqui essa pulseira que foi consagrada, bota no teu braço, que Deus vai te proteger. Pega aqui esse protetor de lá, coloca atrás da porta da tua casa. Quando você for sair, bota a mão nele, faz uma oração e Deus vai te proteger. Tem igreja evangélica fazendo isso. Tem gente que anda com a Bíblia na mão porque acha que Deus vai proteger por ele estar com a Bíblia na mão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Senhor de fato vai andar conosco, vai estar conosco, mas não por causa do protetor do lar que eu usei, não por causa deste objeto ungido que eu peguei na igreja, que inclusive tudo isso até é heresia. Mas Deus vai andar comigo no momento que eu guardar a sua palavra. Aí o Senhor vai estar andando comigo. Se você quer Deus andando com você, se você quer Deus lutando contigo para ajudar você a vencer as batalhas do dia a dia, se você por fim quer dar a vida eterna, que é que ele diz? A palavra dele faz a vontade dele. Porque ele diz no verso 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Olha o contraste. Primeiro Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra.
quem não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus podia estar dizendo o quê? Jesus podia estar dizendo o seguinte: quem me ama, faz campanha. Quem me ama, pega envelope. Quem me ama, paga dízimo. Mas não é isso que ele está falando. Quem me ama, guarda a minha palavra. Porque tem gente pegando envelope, fazendo campanha, pagando dízimo e não está agradando a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nem manda pegar envelope, nem manda pagar dízimo e muito menos fazer campanha. E eles fazem tudo isso achando que isso aproxima eles de Deus. Os métodos que as igrejas estão usando. Deus vai andar contigo e vai te dar aquela vitória. Vinha fazer a campanha do derrubando as muralhas. Pronto, acho que aquilo ali, Deus vai ter que se obrigar a estar com aquelas pessoas para dar vitória para elas, porque elas fizeram aquela campanha. Não. Deus vai andar conosco no momento que nós guardamos a sua palavra, porque ele diz: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então você pode ser evangélico, católico, espírita, seja qual for, melhor pessoa do mundo, uma pessoa justa, reta, íntegra, mas se você não guarda a palavra do Senhor, isso quer dizer que você não ama Ele. E se você não guarda a palavra dEle, porque você não ama dEle, logo também Ele não lhe ama e não está com você. É simples assim. E quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, para os crentes brasileiros, os evangélicos brasileiros, nós vemos o quê? Um povo que anda na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus manda ir para colar, eles vêm para o outro lado. A palavra de Deus manda ir para a esquerda, eles vão para a direita. Um povo que anda na contramão da palavra de Deus e acha que amam a Deus, que Deus ama ele, que Deus está com eles. Mas eles estão provando com a sua desobediência e rebeldia que eles não amam a Deus, porque não estão guardando a palavra do Senhor. Não estão guardando a palavra do Senhor. Quando distorcem a palavra, quando prostitui a palavra, quando adulteram a palavra, quando dilui a palavra, enfraquecem a palavra, pregando apenas umas coisas e outras não. Pega um texto, dá ali uma arrumadinha, distorce o texto. Estão diluindo, enfraquecendo a palavra. E as pessoas que estão pregando essa palavra é porque não amam a Deus. Essa palavra desviada é porque não amam a Deus. E as pessoas que estão aprendendo essa palavra desviada e obedecendo essa palavra desviada é porque também não amam a Deus. Só que eles já estão aprendendo dentro das igrejas, pela doutrina que tem sido ensinada a eles. Eles já estão aprendendo a não amar a Deus. Por quê? Porque estão aprendendo uma palavra que não é a palavra de Deus. E o Senhor deixou claro que aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, quem não guarda as minhas palavras é porque não me ama. A gente reconhece, irmão, que até tem gente boa. Tem gente se esforçando para fazer o bem. Tem gente achando que está fazendo bem. Tem gente achando que está fazendo correto. Tem gente achando que está fazendo certo. Quando anda seguindo o curso que essa igreja evangélica caída está ensinando para eles. Eles acham que estão fazendo correto. É o que eles aprenderam. Estão fazendo aquilo até de coração sincero, até de boa vontade. Porém, isso não muda. Isso não altera. Isso prova que eles não conhecem a Deus e não amam a Deus, e Deus não está com eles. Porque se Deus estivesse com eles, eles andariam de uma forma diferente, guardando a palavra do Senhor. Então, ele diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardam a minha palavra. E a palavra que vocês ouviram pregar não é minha, é do Pai que me enviou. Ele que me mandou pregar isso. Aí ele vai e fala no verso de número... Irmão, desliga isso aí, por favor. Então ele fala aqui no verso de número 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Jesus disse: olha, eu estou dizendo isso aqui enquanto eu estou aqui com vocês, mas depois, aquele Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, esse vai habitar em vocês, e esse vai ensinar vocês todas as coisas que vocês precisam saber.
E Ele inclusive vai fazer vocês lembrar de tudo que eu disse a vocês. Aí você vai e olha, por exemplo, como é que esses evangelhos foram escritos com tanta riqueza, depois de tantos anos que Jesus tinha morrido. Porque o Espírito Santo fez eles lembrar, para eles poderem escrever. A doutrina que esses homens passaram a vida inteira pregando, sem ter um livro para poder estudar como nós temos hoje. Hoje nós temos a doutrina dos apóstolos, eles não tinham. Mas eles receberam a revelação direta do Espírito Santo e lembrando daquilo que Jesus tinha ensinado. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali agindo na vida deles. Então hoje nós temos o livro, nós temos a doutrina, nós temos o Novo Testamento para estudar e para pregar de acordo com o que os apóstolos pregaram. Então a gente vai estudar, vai ler, e aí Ele vai nos fazer lembrar. Quando você estiver diante de determinadas situações, circunstâncias, momentos na sua vida, o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar daquilo que você tem lido, daquilo que você tem estudado, para que você possa ter o conhecimento como lidar com aquela situação naquele momento. Ele vai lhe ensinar, ele vai lhe lembrar aquilo que o Senhor tem dito, tem nos dito. Então interessante isso, porque isso mostra e prova, amados, que essas igrejas que não pregam a verdade e que não ensinam a verdade, não vivem na verdade, elas não têm o Espírito Santo. Isso é muito claro nas Escrituras. Eles não têm o Espírito Santo. Por quê? Porque simplesmente eles não lembram de nada que os apóstolos ensinaram. Eles simplesmente desprezam tudo que os apóstolos ensinaram. Eles rejeitam tudo. Eles ignoram tudo que as Escrituras ensinam. O que as Escrituras ensinam, o que as Escrituras falam, eles rejeitam. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque se eles tivessem o Espírito Santo, eles lembrariam, entenderiam, compreenderiam e praticariam, e ensinariam. Mas eles não têm ensinado e nem têm praticado, porque não tem o Espírito Santo. Então, qualquer pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a vontade de Deus, que não entende a doutrina de Deus, que não prega ela com verdade, que distorce ela, que não vive ela porque não entende, é porque esses não têm o Espírito Santo. É isso que está acontecendo hoje com a igreja evangélica brasileira e com a maioria dos crentes. É porque eles não têm o Espírito Santo. O que é que nós vemos igrejas aí, irmão? Tantas igrejas fazendo o oposto do que a palavra de Deus ensina. Por que é que a gente vê tanta gente com raiva dessa palavra simples que a gente prega, que é só praticamente lendo a Bíblia? Por que tem tanta gente com raiva? Por que tem tanta gente que não está entendendo? Você vê lá o rapaz que andou com gomide no carro. Ah, esse pastor vai para o inferno, porque ele está acusando os outros. Está acusando não, irmão, ele está lendo as Escrituras e está pregando o que está escrito. Por que ele não entende? Porque não tem um Espírito. Por que um pastor chega no púlpito da igreja e diz: se você não der o dízimo, você é ladrão e vai para o inferno? Você está roubando a Deus. Porque ele não entende, ele não tem um Espírito. Por que um pastor chega na igreja e diz: vamos fazer a campanha, irmão? Por que um pastor chega na igreja e diz: olha, irmão, esse envelope aqui está ungido, está consagrado, nesse aqui você bota 50, nesse aqui você bota 100, nesse aqui você bota 1000, e Deus vai lhe prosperar? Por que eles fazem isso? Porque não tem o Espírito, não conhecem, não entendem. Se eles tivessem o Espírito, eles compreenderiam, entenderiam e fariam a verdade, porque eles temeriam a Deus e amariam a Deus. Mas o fato deles não ter o Espírito, isso eles não entendem. E como eles não entendem, eles não podem pregar a verdade, nem viver a verdade, nem ensinar a verdade. Então a prova é clara. A prova é essa. E ele diz que o Espírito nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito. Verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize.
Agora Ele está prometendo que vai deixar para nós o quê? Para aqueles que guardam a palavra, que amam a palavra, que vivem a palavra, que obedecem a palavra. Ele está prometendo para nós que Ele vai deixar a sua paz. Agora o interessante, irmão, que Ele diz: a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora, Jesus, então o Senhor vai me dar o carro do ano? Então o Senhor vai me dar a casa própria? Então o Senhor vai me dar riqueza, conquistas e prosperidade? Ele está dizendo o quê? Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Em outros casos seria a paz de quê? De uma pessoa entorpecida por um trago na maconha, por um cheiro na cocaína, por uma pedra de crack. Pessoas que acham que estão tendo paz porque estão sentados numa mesa de bar bebendo. Pessoas que acham que têm paz por isso. E Jesus está dizendo o quê? Não, eu estou deixando a minha paz para vocês, mas eu não dou a minha paz como o mundo dá. Ou seja, a minha paz não está relacionado a nada desse mundo. Pode ser muito bem que alguém que não tem Jesus tenha tudo que o mundo pode oferecer, mas não tenha paz. E pode ser muito bem que alguém entre nós não tenha nada, mas tenha a paz, porque ela não está relacionada às coisas dessa vida. Pode morar numa casa de taipa, não ter nenhuma bicicleta para andar, usar chinela furada no calcanhar, um cabresto azul e outro preto. Pode andar com roupa remendada os pedaços, está com a calça comprida, tem um remendo bem aqui azul, tem outro remendo bem aqui lilás, foi um pedaço de pano que achou por aí. Os móveis dentro de casa é um tamborete feito de couro de vaca, e um banco feito de aroeira, e o torno lá de armar a rede, não é aqueles armadores de ferro bonitinho não, é um pedaço de pau enfiado. Mas tem Jesus, tem a paz que o Senhor dá. A paz, e aí as pessoas às vezes não entendem. Tem gente comendo lagosta com caviar, meu irmão, e não tem paz. E tem outros comendo rapadura com feijão e está cheio de paz na sua vida. Porque a paz que Deus oferece para nós não depende das coisas desse mundo, é a presença dele na nossa vida. E essa paz nós vamos ter no momento que nós obedecermos a sua palavra, no momento que nós guardarmos a sua palavra. Você vai ver o mundo desmoronando em sua volta, tudo caindo, tudo se acabando, a crise lá, a gasolina lá em cima dos olhos de pau, né? O preço, o feijão, o arroz, a comida, as coisas, tudo lá caro, a crise aumentando, e você em paz. É essa paz que Jesus dá para nós, irmão. Agora, para isso nós temos que estar fazendo a vontade dele. E quando nós fazemos a vontade dele, nós não somos mais gananciosos, não somos mais cobiçosos das coisas terrenas, não somos mais invejosos ou ansiosos. Nós sabemos depender e esperar em Deus, e aí então ele nos dará essa paz. E como é maravilhosa essa paz, amados. Como ela é tremenda, gloriosa. Às vezes você vê gente aperreada, atribulada, correndo para um lado para o outro, sem ter paz em momento algum. E você está aí todo tranquilo. Tem gente que está igual os discípulos antes de se converter. Jesus deitado no barco, confiando em Deus, deitado, dormindo, e os discípulos aperreados, tirando água. Senhor, nós vamos morrer, né? Então Jesus estava lá em paz, tranquilo, por quê? Porque ele tinha a paz de Deus no seu coração, mesmo no meio das tormentas da vida. Mas os discípulos ainda não tinham se convertido, ainda não tinham recebido o Espírito. Então eles estavam alvoroçados, eles estavam perturbados, porque ainda não tinham a paz de Deus em seus corações. Mas depois você vai ver esses homens convertidos, cheios do Espírito Santo, andando pelo mundo afora, sendo perseguido, renunciando suas propriedades para poder fugir e continuar fazendo a obra de Deus, e fazendo tudo isso em paz. Então o Senhor promete para nós essa paz, não como o mundo dá, mas da forma, pela presença do Espírito Santo e a comunhão com o Senhor que vem através da obediência. E ele diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe.
o vosso coração. É ali, é o botão de cima ali. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus diz aqui o quê? Eu vou dar minha paz para vocês, mas vocês não devem deixar o coração de vocês se conturbar. Não precisa. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, irmão, não se atemorize, não tenha medo, e não deixe o seu coração se conturbar. Ou seja, não fique ansioso, e não fique preocupado, e não fique com medo. Jesus está falando isso para nós. Irmão, não tenha medo. Ele está dizendo. Irmão, não se atemorize. Irmão, não fique ansioso. Irmão, não se perturbe, não se conturbe. Ele está dizendo. Mas há muitas pessoas entre nós conturbadas, ansiosas e preocupadas. Há muitas pessoas entre nós conturbadas, atemorizadas, com medo. Mas Jesus está dizendo o que para você hoje, irmão? Não tenha medo. Não fique preocupado, conturbado. Isso não vai resolver nada. Fique em paz. Eu estou lhe dando a minha paz. Amém, igreja? Está falando isso. Então não tenha medo. Não tenha medo. Seja lá o que você esteja enfrentando, que esteja lhe causando medo, não precisa ter medo. Seja lá o que você está passando, que está lhe deixando preocupado, conturbado, não fique preocupado, não fique conturbado. Isso está lhe deixando ansioso, não fique ansioso. O Senhor está dizendo: eu deixo a ti a minha paz. Apenas busque a comunhão com o Senhor, obedeça a palavra do Senhor, se submeta à vontade dEle, e toda essa ansiedade, medos e temores vai passar. Ah, pastor, já fui no psicólogo, já fui no é psicólogo e o outro? Psiquiatra, né? Já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, já fiz sessões, já conversei, já fiz terapia. Tento sair, tento praticar algum esporte, uma coisa, para poder desaparecer, para poder fugir dessa ansiedade, mas ela só passa enquanto eu estou ali, depois ela volta. Meu filho, não está faltando um esporte, não está faltando entretenimento, o que está faltando é a presença do Espírito Santo, que Ele quer lhe dar, quando você obedecê-lo, quando você amá-lo, quando você temê-lo. Então, a solução do teu problema não está no Lexotan ou no Rivotril. A paz que você está buscando, ela está na presença de Deus na tua vida. E essa o Senhor vai te dar quando você obedecê-lo. Sai daqui e diz para o Senhor: eu vou te obedecer. Senhor, eu tenho reconhecido, eu não tenho obedecido. Senhor, eu tenho reconhecendo, Senhor, eu estou em desobediência. É por isso que eu estou tão ansioso. É por isso que eu estou tantos temores de tantas coisas, tão atemorizado. É por isso que meu coração está tão conturbado. Agora eu entendi, Senhor. Já fiz tanta coisa, nada resolveu. Agora eu entendi. É porque eu estou em desobediência. E no que eu estou em desobediência, a presença de Deus está fria na minha vida. E se eu estou em desobediência, é porque eu não estou amando a Deus, e logo Deus não está comigo. Então eu vou obedecer a Deus, porque eu o amo, e logo eu sei que a presença dEle estará comigo. E a presença dEle estando comigo, eu terei a paz. Não terei mais ansiedade, nem temor, nem estarei mais atemorizado, nem conturbado. A paz dEle estará na minha vida. A paz dEle estará na minha vida. E no verso de número 28, ouviste o que eu vos digo? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus está dizendo: olha, vocês vão entender o que eu falei? Eu estou indo, mas eu volto. Os discípulos não estavam entendendo ainda, mas quando Jesus morreu, estava lá: agora entendemos. Aliás, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles ainda não tinham entendido. Quando Maria Madalena chegou: ei, o mestre ressuscitou. Está doida, mulher, que conversa é essa? Não, vamos lá ver, vamos. Realmente o corpo dele não está aqui não, mas que não sei o que houve. Aí quando Jesus aparece, lança em rosto a incredulidade deles, e abre a mente dele para eles entenderem as escrituras. Aí agora ele se lembra, ele falou
que nós íamos ver Ele novamente, que Ele ia e voltaria para nós. Então ali eles entenderam. Então ele disse: eu vou e venho para vós. E ele veio e permanece em nós. Porque quando Jesus ali subiu ao céu, escondeu-se atrás daquela nuvem em Atos 1, 40 dias depois ele derrama o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, aí os discípulos vêm da promessa dele que ele prometeu. Agora de fato ele está habitando dentro de nós. Ele voltou para nós, ele está aqui com a gente. Nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas Ele está aqui comigo, está aqui conosco. Os discípulos agora tinham aquela convicção, e nós devemos tê-la também. Ele foi e voltou quando Ele derramou o Espírito, e veio e habitou em nós, e ainda hoje Ele está conosco. Agora, nesse exato momento, Ele está aqui dentro de mim e dentro de você, pelo seu Espírito que Ele nos deu. E Ele diz: se vocês me amassem, vocês iam se alegrar, exultar, porque eu disse que vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem. Estou dizendo agora antes que aconteça, que quando acontecer, você me vir subindo ali, escondendo atrás de uma nuvem, vocês vão acreditar. Então eu vou falar antes, para vocês saberem, para vocês acreditar que o que eu digo é verdade. Verso 30, eu já não vou falar muito convosco, porque já se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Olha, eu não vou falar muito com vocês mais não, porque o príncipe desse mundo está chegando. Agora é a hora das trevas, agora é a hora dele. Que ele vai me tentar, vai tentar me fazer desistir do plano de Deus, vai tentar me fazer abandonar a cruz, não ir para a cruz. Ele vai usar de todas as maneiras. Ele vai vir para tentar me fazer desistir. Agora é a hora. Ele está vindo aí. Ele está chegando. E como é que ele veio naquele dia? Ele veio em Judas. Quando Judas chega lá, o diabo chega lá com ele, porque o diabo entrou em Judas. E ali depois Judas se suicida, mas o diabo continua ali tentando Jesus. Você vê quando Jesus está diante dos fariseus, apanhando, Jesus está calado como um cordeiro mudo. Depois Jesus vai levado para a cruz, e os fariseus ficam dizendo que tu é o filho de Deus, desce daí, né? Então a mesma coisa que o diabo falou para Jesus lá no deserto: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ali era o diabo agindo na boca dos fariseus, para tentar fazer Jesus descer daquela cruz, porque se o diabo conseguisse fazer Jesus descer daquela cruz, o plano de Deus estaria ali, teria falhado. Mas como Deus é um Deus que os planos dele não falham, foi executado com excelência. Então ele diz aqui que o príncipe desse mundo está chegando, ele não tem nada em mim, verso 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai, e o que eu faço como meu Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Olha aqui, Jesus estava se referindo ao sofrimento que ele ia passar. Jesus estava se referindo às dores que ele ia passar, o martírio que ele ia enfrentar, o sofrimento, as humilhações. Mas ele disse: mas eu vou passar por tudo isso para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai, e que eu faço como o Pai me mandou. Jesus já estava aqui dando um exemplo nele mesmo, do que ele acabou de ensinar aos discípulos. O que é que ele ensinou aos discípulos? Vocês me amaram, vocês guardarão a minha palavra. Então, como prova de que eu amo o meu Pai, eu vou fazer o que ele me mandou, eu vou para a cruz. Quando vocês me verem ali apanhando, como vocês me verem pendurado naquela cruz agonizando, tenham certeza de uma coisa: eu estou ali porque eu amo o meu Pai. Então Jesus deu a prova de amor nele mesmo. Os discípulos ouviram ele ensinar sobre o amor, que é obedecer a Deus, e agora Cristo vai obedecer ao Pai, indo para a cruz, para que os discípulos vejam o amor dele por Deus. Diz: olha, ele ama tanto o Pai que ele foi para a cruz por amor ao Pai. E assim os discípulos logo iam ter o quê? O que ensinar pelo que aprenderam Jesus pregando, e o que imitar pelo que aprenderam Jesus praticando. E assim, amados, devemos ser nós. Nós não vimos o Jesus de pendurado na cruz, mas nós não vimos Jesus pendurado na cruz, mas nós o quê? Mas nós sabemos, nós lemos sobre isso, está escrito sobre isso. Então nós temos exemplo para ensinar e para praticar pelo que Jesus fez
pelo que Jesus praticou e pelo que ele ensinou. Então, essas últimas instruções que o Senhor está dando para o seu discípulo, depois continua nos capítulos seguintes, 15, 16, 17, a oração sacerdotal. Então Jesus depois continua as instruções, porque ele está preparando os seus discípulos para ficarem aqui, para continuarem a obra dele. Então, meus irmãos, cada versículo desse que nós lemos aqui, ele traz para nós um ensinamento. Mas eu entendo que a coluna dorsal do que nós aprendemos aqui hoje, a coluna dorsal é que segura toda a estrutura. A coluna dorsal que nós aprendemos aqui hoje foi o quê? Que Jesus ensinou a questão da obediência a Deus. É quem manifesta que o amamos, é a prova de que o amamos, é quando obedecemos. E quando obedecemos porque o amamos, e isso vai resultar em quê? Vai resultar em Deus nos amar, Jesus nos amar, e eles virem habitar em nós, e Ele nos dá paz, Ele tirar de nós os medos, os temores, as ansiedades. Então, o que nós precisamos, irmãos, no nosso dia a dia, o que nós necessitamos no nosso dia a dia, a paz que as pessoas procuram em tantos lugares, está em Cristo, e nós a teremos no momento que obedecermos a Ele. Então, se obedecermos o Senhor e fizermos a sua vontade, nós teremos a paz dele em nós. Amém, igreja?